Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos. Estamos mais uma vez juntos para falarmos a poderosa Palavra de Deus. Esse é o nosso quarto vídeo da série dos 7 pecados capitais e vamos falar de um pecado muito comum, que às vezes nós até sabemos que cometemos, mas não temos a compreensão da gravidade. E através do olhar bíblico nós vamos aprender um pouco mais nesse vídeo desse pecado, que é a luxúria. A luxúria, que é o desejo descontrolado por prazeres carnais errados. Muitas vezes ocorre através de redes sociais, através de contato visual, contato mesmo, e a gente nem tem essa percepção que está pecando, né? Irmão Alisson? Paz do Senhor a todos. Luxúria. Pecado que, assim como os outros, pode destruir o ser humano, de dentro para fora. Mas somente Deus pode nos livrar desse pecado e que venhamos cada vez mais buscar a Deus para que Ele nos ajude a vencer nossa natureza humana. Luxúria, né? É um pecado que afasta a pessoa de Deus, a gente peca contra Deus e peca contra nós mesmos. É um pecado que ele prejudica a nossa própria saúde física e nos distancia de Deus. É um pecado que ele tanto dá o distanciamento, destrói a vida espiritual como destrói a vida física de uma pessoa. Para iniciarmos, vamos meditar em 2 versículos que estão em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 9 e 10, que diz assim: Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para sua mulher. Aqui fala, quando Deus fala a Davi do pecado dele, da luxúria, o desejo da mulher de Urias, que premeditou a morte de Urias para ficar com a sua mulher. E a palavra de Deus nos mostra que Davi teve grandes consequências na sua vida. Irmão Alisson, é possível vencer a luxúria? Justifique com base bíblica. A resposta é sim. E quer deixar um versículo? Está em Isaías 41:3. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Ou seja, esse versículo quer dizer que Deus está conosco. E se Deus estiver do nosso lado, conseguiremos vencer todo o mal. Mas não é só tenho Deus do meu lado. Não, é buscar a Deus, é pedir a Deus, e é incessantemente e de coração, e seguir o seu caminho para que Deus se agrade de nós. Leandro, Pode repetir a pergunta? é possível vencer a luxúria? Sim. Por quê? Porque sim, e há sempre uma forma de vencer, porque Deus, ele é justo e ele é fiel. Como a gente pode vencer a luxúria? Descendo a casa do oleiro, buscando a presença de Deus, em oração, em consagração, conhecendo a palavra, porque a palavra de Deus, ela liberta, e a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente conhece a Deus, conhece a sua vontade, conhece a sua palavra, há libertação. E eu vou deixar aqui o versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: Porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos. Ou seja, Deus, ele nos concedeu armas que nos concedem vitórias sobre os nossos inimigos e sobre a nossa carne, porque é algo bem difícil lutar contra a nossa própria carne. E as armas são essas: oração, jejum,
o conhecimento da palavra de Deus. Através dessas coisas nós podemos obter vitória sobre as lutas e sobre os desejos da nossa carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8:5. Comente esse versículo. Esse é um versículo que muito importante para a igreja, que venha ser de ensinamento, que venhamos ser segundo o Espírito, porque só assim Deus vai fazer um mover em nossa vida para que venhamos fazer o que Ele deseja. Se Deus tem o desejo que você faça missões, você tem que estar segundo o Espírito para levar a palavra de Deus, para que Deus também use a sua vida, porque se eu não estiver segundo o Espírito, é muito fácil o inimigo vir e me derrubar, porque sabemos que o inimigo é sujo e ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar as obras de Deus em nossas vidas. É verdade. Irmão Leandro, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8:5. A gente vê aí que são duas formas, duas escolhas que a gente deve fazer, né? Viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. Quando a gente vive segundo a carne, a gente está deixando que o nosso estado físico venha a ser destruído, venha a ser prejudicado, a nossa saúde física venha a ter decadências. E quando a gente busca o Espírito, a gente pode ter uma saúde tanto espiritual como física excelentes diante de Deus. E assim, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é morrer para o velho eu, morrer para a minha carne e viver para Cristo. É buscar a verdade, a vontade de Deus. Somente assim, com o conhecimento da vontade de Deus, nós poderemos ter libertação dos desejos carnais e andar segundo o Espírito de Deus. Vamos, o problema começa nos pensamentos. Por isso, quando vem pensamentos errados, rejeite-os. Você pode mudar a forma de como você pensa? Justifique com base bíblica. Sim, podemos mudar, mas devemos mudar com a ajuda de Deus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, se estivermos em Cristo, seremos renovados, seremos mudados. E não é mudado uma coisinha ou outra, não. Deus nos renova, nova criatura, um novo ser. Consequentemente, nossos pensamentos vão mudar. Verdade. Bom, Leandro, o problema começa nos pensamentos. Por isso, quando vem pensamentos errados, rejeite-os. Você pode mudar a forma como você pensa? Comente com base bíblica. Eu acredito que sim, porque quando a gente busca em Deus resposta e busca vitória para vencer a nossa carne, né? Nós podemos mudar nossos pensamentos. Não é algo fácil, acontece no decorrer da caminhada, mas quando a gente busca com a sinceridade do nosso coração, pode haver sim uma transformação de vida, tanto física como espiritual. Eu vou deixar aqui um versículo que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículos 16 a 6. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesse versículo, quando a gente busca, mostra que quando a gente busca fazer a vontade de Deus, tudo é possível. A gente consegue obter vitória sobre as nossas próprias vontades
e viver uma vida reta e agradável diante de Deus. Bom, Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. O versículo que eu vou deixar se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. A parte que eu quero mais focar desse versículo é quando diz que somos fortes e já vencemos o maligno. Mas não somos fortes sozinhos, somos fortes em Jesus Cristo, em Deus. Ou seja, temos que buscar a Deus, e assim eu já disse como promessa que vencestes o maligno, ou seja, vencemos tudo que é de mal, né? E o pecado não é bom. Pode até você pensar, o pecado é bom, mas as consequências do pecado são ruins. São horríveis. O salário do pecado é a morte. Bom, Leandro, deixa Eu eu vou ver assim. deixar aqui o que eu já li, né? Porque eu achei bem interessante, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas, ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortaleza, destruímos argumentos. Aqui a gente vê que se nós colocarmos a vontade de Deus em nossa vida, se nós dermos a Deus a oportunidade de agir em nós obteremos vitória. E como eu disse no começo, as armas que Deus nos concede é a oração, o jejum e o conhecimento da palavra. Através dessas coisas que Deus nos concedeu para obtermos vitória, teremos conquistas e venceremos as lutas e tribulações das nossas vidas conforme a vontade de Deus. Para fecharmos, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse versículo ele fecha tudo que os rapazes disseram, né? A importância de nós vivermos na presença de Deus, de buscarmos, de estarmos em incessante oração, conhecimento da palavra de Deus. É fundamental que nós foquemos nas coisas de Deus, conhecer a palavra, orar, jejuar, nos afastarmos das obras da carne que nos levam ao pecado. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, que esse vídeo alcance o seu coração e que ocorra uma transformação no seu viver. Assista nossos vídeos, curta, compartilhe, leve a palavra de Deus a quem